as crianças aprendem? Olá, eu sou Marli Andrade e esse é um canal de reflexão para que nós possamos estudar juntos sobre as mudanças educacionais que nós estamos vivendo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Na reflexão de hoje, trouxemos esta pergunta: como as crianças aprendem? Que deve ser a primeira pergunta a ser feita por todo profissional que trabalha ou que deseja trabalhar na área da educação. E a resposta é muito simples. A resposta é: a criança aprende e se desenvolve através dos direitos de aprendizagem que foram definidos na BNCC. A criança aprende convivendo, brincando, participando, explorando, expressando e conhecendo-se. Estes 6 direitos de aprendizagem são os norteadores de todo o trabalho pedagógico na educação infantil. Nós podemos avaliar que quando nós separamos o aprender e o desenvolver e correlacionamos com as habilidades e as competências do ensino fundamental, que já vai ser a segunda etapa da educação básica, sendo a educação infantil a primeira, nós vamos então compreender que aprender e as habilidades estão relacionadas ao saber, e desenvolver e as competências estão relacionadas com colocar em prática. Como que seria um exemplo muito simples para nós entendermos essa relação? Vou dar um exemplo que a gente sempre trabalha com esse exemplo, que é super fácil de compreender, que é um exemplo que para nós aqui brasileiros é super fácil, que é gostar de futebol. Por exemplo, uma criança, um profissional, que ele está jogando bola, ele vai aprender a bater pênalti, por exemplo. Ele vai desenvolver a habilidade de bater o pênalti. Ele pode, então, aprender a habilidade de bater o pênalti. Ou seja, ele sabe bater o pênalti, porque ele aprendeu, ele desenvolveu essa habilidade. No entanto, saber ter essa habilidade que ele aprendeu não é garantia que ele vai conseguir colocar em prática, que ele vai ter a competência de converter em gol aquele pênalti que ele sabe, tem a habilidade que ele aprendeu a bater. Por isso precisa do desenvolver. O exemplo fica mais claro se nós imaginarmos juntos. Vamos imaginar um estádio cheio, lotado. E na hora do pênalti, escolhe-se aquele batedor de pênalti, aquele jogador que é ótimo, que ele sabe muito bater pênalti, ele tem muita habilidade. Então ele está diante do gol, é só bater pro gol porque ele sabe, ele aprendeu, ele tem essa habilidade. Só que se ele não tiver desenvolvido toda a competência de lidar com um contexto e não apenas ter aprendido a habilidade de bater o pênalti, se todo o estádio começar a gritar, vai errar, vai errar, vai errar. E se também os outros jogadores estiverem pressionando ele ali, ele pode não ter a competência de colocar em prática o que ele sabe, que é fazer o gol com aquele pênalti. O que explica isso? Explica que aprender, ter a habilidade é pouco, é só o cognitivo. É preciso desenvolver competências socioemocionais de onde quer que ele esteja, ele conseguir fazer aquele gol. Ele não se deixar interferir pelo contexto que está ali. Com esse exemplo, fica muito claro que a educação básica proposta na BNCC traz os direitos de aprender e desenvolver na educação infantil para alcançar as habilidades e as competências no ensino fundamental. Mas para garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, é preciso compreender, aceitar, respeitar a concepção de criança que está na BNCC. Vou apresentar aqui para vocês esse documento. Esse documento aqui é um documento que você pode encontrá-lo no Movimento pela Base. É um documento que explica bastante como esses direitos de aprendizagem foram escritos, como eles podem ser desenvolvidos. Nós também vamos colocar aqui o link dele para vocês baixarem nos comentários aqui do vídeo. É um documento muito completo, que explica muito esses direitos de aprendizagem e traz essa concepção da criança. Percebam o quanto que nós precisamos
compreender e respeitar essa concepção da criança. As crianças são sujeitos ativos que constroem seus saberes interagindo com as pessoas e culturas do seu tempo. Nessas relações, elas exercem seu protagonismo e assim desenvolvem sua autonomia, fundamentos importantes para o trabalho pedagógico que respeita suas potências e singularidades. Nas interações com a cultura e saberes, elas constroem suas identidades, suas preferências e seus modos de ver o mundo. A BNCC reafirma a concepção de criança trazida nos direitos curriculares nacionais da educação infantil. E aqui ela traz também a definição lá dos DCNIs, que traz a concepção da criança assim: sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Eu vou contar uma história que ilustra muito essa concepção da criança, quando o DCNI e a BNCC também traz esses verbos para nós pensarmos nessa concepção de criança, que é uma criança observadora, que é uma criança que questiona, que ela constrói sentidos, compreende a narrativa, mas ela contribui para que essa cultura também seja produzida a partir dela. Tem uma história muito da sabedoria popular que diz que uma menina estava querendo fazer um peixe assado igual a mãe dela fazia. Então ela ligou para a mãe e falou: mãe, como eu faço esse peixe assado? Então a mãe fala para ela: você limpa o peixe, corta a cabeça, corta o rabo, tempera, enrola no papel alumínio e coloca para assar. E a menina então pergunta: por que eu tenho que cortar a cabeça e o rabo? A mãe então fala: não sei, minha filha, foi a vovó que falou. Então ela vai até a vovó e faz a mesma pergunta e a vovó também dá a mesma resposta. Limpa o peixe, corta a cabeça, corta o rabo, tempera, enrola no papel alumínio e coloca para assar. Ela pergunta, a avó também diz a mesma coisa: não sei, minha filha, foi a Bisa que ensinou. Então ela vai até a Bisa e pergunta para a Bisa, e a Bisa diz: você limpa o peixe, tempera o peixe, enrola no papel alumínio e coloca para assar. E a criança então pergunta: não tem que cortar a cabeça e o rabo? E a Bisa então diz: não. Ela fala: mas você ensinou para a vovó e para a mamãe que tinha que cortar. E então a Bisa diz: ah, mas naquela época eu só tinha forma que não cabia nem a cabeça nem o rabo, por isso que naquela época eu cortava. Então esse exemplo demonstra que a criança, ela respeitou a história construída ao longo do tempo, que era a receita da mãe, da avó, da Bisa, mas ela também questionou e acabou descobrindo que tinha um motivo para que aquela narrativa fosse sendo contada até aquele momento daquela forma. Respeitar a infância, portanto, é permitir que ela questione, que ela produza pergunta, porque muitas vezes as crianças produzem perguntas muito mais criativas e inteligentes do que as que nós preparamos para ela. Bom, com essa história eu encerro os nossos estudos de hoje, te convidando para curtir este vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e também convidar sempre mais um amigo para vir estudar conosco e levar esse vídeo para sua escola, para que eles possam também ampliar esses estudos hoje sobre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, porque é assim que as crianças aprendem. Vamos continuar respeitando a infância e utilizando esses documentos que nos ajudam tanto a ajudar as crianças a aprenderem e desenvolverem. Forte abraço, tchau, tchau!